Vamos lá, alunos, vamos então fazer a correção da página 122, tarefa 12, tá? Questão 1. Classifique os ângulos quanto às suas medidas. Então, vocês já viram, né, que dependendo da sua medida, o ângulo pode ser classificado em agudo, quanto a sua medida é maior que 0 graus e menor que 90 graus, em ângulo obtuso, tá? Quando a sua medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Ângulo reto, quando a medida é exatamente 90 graus. Ângulo raso, quando a medida é exatamente 180 graus. Ângulo de uma volta inteira, né? Quando a medida é de 360 graus, né? Formando aí um círculo. Vamos lá, letra A, 145 graus, eu tenho um ângulo obtuso. 160 graus, obtuso também, porque a medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Um ângulo que mede 12 graus, agudo, a medida é maior que 0 e menor que 90. 12 não está entre 0 e 90, né? Então, 12 graus, agudo. 180 graus, um ângulo raso. 90 graus, um ângulo reto. 360 graus, uma volta, tá? 2. Escreva todos os ângulos referentes aos desenhos, ao desenho abaixo, tá? Então, aqui nessa figura, esse desenho é formado por vários segmentos de reta, né, pessoal? Segmento de reta é uma parte, uma porção da reta, lembram? Se tiver dúvida, volta aí um pouquinho na matéria, tá? Então, no segmento de reta, eu tenho um ponto inicial e um ponto final, tá vendo? Então, aqui eu tenho um desenho formado por vários segmentos de reta, ok? E pede para mim escrever todos os ângulos aí formados, né, por esses segmentos, tá? O ângulo, né, vocês já sabem, é a medida da abertura entre duas semirretas ou entre dois segmentos de reta, tá? Então, eu pego aqui dois segmentos de reta, tá? E vou medir essa abertura, tá? Entre esses dois segmentos, tá? Então, o ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas ou entre dois segmentos de reta, que possuem a mesma origem, né? Que no caso aí dos segmentos de reta, né, que possuem, né, uma extremidade comum, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar, então, dois segmentos de reta, tá? O segmento de reta é AO, OB, tá? Então, aqui, vocês estão vendo, tá? Que esses dois segmentos, eles possuem, né, apenas uma extremidade comum, tá? O O. Então, aqui vai ser o vértice, tá? Eu vou colocar o centro do meu transferidor, representado por esse tracinho, aonde? Aqui, ó, nesse ponto comum, tá? Aqui no vértice, ok? Vamos medir assim. Eu vou medir da direita para a esquerda, tá? Lembram? É no sentido horário, né? É o sentido do relógio, né? É da esquerda para a direita, né? Eu uso a medição externa, tá? Aqui do lado de fora, ó, esses números estão até maiores, tá? E se eu for medir no sentido anti-horário, ou seja, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tá? Eu uso essa medição interna, tá? Isso aí nós já vimos na aula, né, como usar o transferidor, ok? Vamos medir aqui da direita para a esquerda, tá? O 0 graus, pessoal, tem que estar alinhado, tá? Com um dos lados
do ângulo, tá? Aqui com esse segmento de reta, tá? Então, eu vou medir aqui, eu vou anotar quanto vale esse ângulo. Então, vamos lá. Então, vejam, ó, o tracinho do transferidor vai estar sobre o vértice, tá? Sobre esse ponto aí, essa extremidade comum, tá? Que possui esses dois segmentos, tá? Aqui na letrinha O, aqui no ponto O, tá? O 0 graus, ele vai estar alinhado com um dos lados, com uma das semirretas. Esquecem as outras, tá, pessoal? Tô trabalhando com essas duas aqui, ó, tá? Então, o 0 graus vai estar alinhado, ó, o 0 graus sobre esse ponto aqui comum, essa extremidade comum, o 0 graus sobre esse segmento, ó, estou medindo da direita para a esquerda, então eu vou utilizar a medição interna. Então, vamos lá, vamos ver lá no outro lado, tá? No outro segmento, qual é o valor apontado pelo transferidor, ó. Tá entre 110 e 115 e 120. Então, vale 115 graus, tá? Ó, 110, aí vai de 1 em 1, tá vendo, ó? 111, 112, 113, 114, 115, tá? Então, tá entre 110 e 120, tá aqui no meio, ó, 115 graus, tá? Se vocês fossem medir da esquerda para a direita, né? Vocês iam utilizar a medição externa. Esse 0 graus aqui, tá? Tinha que estar alinhado com esse lado, com esse segmento, ó. Vocês não usam a medição interna quando vai medir da esquerda para a direita. Aí tem que usar a medição que externa, tá? Aí vocês vão lá no outro lado, tá? E vejam quanto que dá lá, ó, 115 graus, tá bem? Mas eu tô utilizando a medição, né, externa, tá? Então, vamos lá, esse ângulo aqui mediu 115 graus. Bom, então, 115 graus, né, ele é um ângulo agudo. O ângulo agudo, né, é aquele ângulo cuja medida é maior que 0 graus e menor que 90. Tá entre 0 e 90? Não. É um ângulo obtuso? A medida é maior que 90 e menor que 180? É, professora. Então, o ângulo AOB, tá? Ele é obtuso, aquele aqui, ó, tá? O O recebe o acento circunflexo. Lembra que representa o vértice? Ele recebe o acento circunflexo e fica entre as outras duas letras, tá? Das outras extremidades aqui dos segmentos, tá? Ó, entre as letras A e B, tá? Aqui também, pessoal, vai medir 115 graus, tá? Meçam aí para vocês verem. Então, o ângulo COD, tá? Ele também é um ângulo obtuso, ok? Veja que o O, tá? Ele recebe acento circunflexo, né? Porque ele representa aqui o ponto comum, né? O vértice. E ele fica entre as outras duas letras, tá? Entre o C e o D, tá? O C representa um ponto desse segmento e o D representa, né, o outro ponto desse outro segmento aqui, tá? Veja que o O, né, é o ponto comum aí, né? Desses dois segmentos, né? Eles possuem essa extremidade aqui comum, possuem apenas uma extremidade comum, tá? Então, essa extremidade comum aqui, tá? Ela vai receber esse ponto, né? Que representa essa extremidade comum, né? Esse ponto comum, esse vértice, vai receber o acento circunflexo e vai ficar entre as outras duas letras, tá? CD, ok? Agora, vamos pegar esses dois segmentos aqui, ó, tá? Vamos medir o ângulo, tá? A abertura, tá? Entre esses dois segmentos
de reta aqui, tá? Que possuem apenas essa extremidade comum, apenas uma extremidade comum, tá vendo? Então, eu vou colocar o tracinho do meu transferidor, né? O centro do meu transferidor sobre esse ponto comum aqui, ó, sobre o A, tá? Aí, o 0 graus, o tracinho sobre o A, o ponto A, o 0 graus alinhado com um dos lados, com um dos segmentos, ó. Vão fazendo aí, tá? Certo? Agora, vocês, olha lá, ó. Olha o outro segmento. Eu estou trabalhando com esse segmento, tá? Ó, coloquei o tracinho, o centro aqui, ó, do transferidor sobre essa extremidade aqui, ó, comum, tá vendo? Sobre o vértice, tá? Ó, sobre o ponto A, tá vendo? Alinhei o 0 graus, tô medindo da direita para a esquerda. Alinhei o 0 graus com esse segmento, ó, vou alinhar, alinha aí. Agora, vocês vão lá no outro segmento que vocês estão trabalhando, tá? Que vocês pegaram aí para medir o ângulo, tá? E veja quanto, aqui na medição interna, quanto que está marcando no transferidor. 90 graus, ok? Então, a medida desse ângulo é exatamente 90 graus, tá? Então, ele vai ser classificado como um ângulo reto, tá? Ele vai vir aqui, ó, na letra C, tá? Certo? Então, o ângulo BAD, tá? Ele é um ângulo reto, tá? Ele mede exatamente 90 graus, ok? Agora, esses outros dois segmentos, AD, DC, vamos lá. Coloquem o tracinho do transferidor, o tracinho, tá, do transferidor, tá, na extremidade comum aí, tá, desses dois segmentos de reta, tá, coloca sobre o vértice, tá, sobre o ponto comum aí deles, tá. E vejam, vocês vão medir da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá? Cada desenho é melhor a gente usar, tá? Ou o sentido horário ou o sentido anti-horário. Da direita para a esquerda, tá? Eu vou utilizar a medição interna. E da esquerda para a direita, eu olho para esses números aqui, ó, tá? Que tá do lado de fora, para essa medição externa, tá? Então, vamos lá. Vou medir aí, tá? Eu vou medir da direita para a esquerda. Vou utilizar a medição interna. Então, eu coloco o tracinho aqui, tá? Na letra D, que representa essa extremidade comum. Tá vendo, ó? Desses dois segmentos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, esse tracinho aqui no ponto D, tá? E veja, o 0 graus vai estar alinhado. Esqueça os outros segmentos, ó, tô trabalhando com esses dois, tá, gente, ó? Então, o 0 graus alinhe com um dos lados aí, ó, com um dos segmentos. Se eu vou medir da direita para a esquerda, eu vou alinhar com esse daqui, tá? Ó, alinhei, tá? E vou lá no outro lado, aqui no outro segmento, e vejo quanto que tá apontando aqui no transferidor, na medição interna, né? 90 graus. Então, o ângulo, ele mediu exatamente 90 graus. Onde que ele vai estar classificado? Esse ângulo, tá? ADC, onde ele vai estar classificado? Aqui na letra C, ó, tá? ADC. Veja que o ponto que representa o vértice, né? A letrinha que representa o vértice recebe o acento circunflexo, tá? E ela fica entre as outras duas letras, tá? Ó, que representa as outras duas extremidades, tá? Dos segmentos, ok?
Agora, vamos pegar DC, CB. Medem aí. Coloquem o tracinho do transferidor aqui no ponto, aqui na letrinha C, tá? Se forem medir da direita para a esquerda, utilizem a medição interna. Se forem medir da esquerda para a direita, a medição externa, tá? Deu 90 graus também? Deu, né, pessoal? Então, a medida foi exatamente 90 graus. Então, vocês vão classificar como um ângulo reto, tá? O ângulo aí DCB, tá bom? Agora, peguem esses outros dois segmentos, AB, BC, tá? Coloquem o tracinho do transferidor, o centro do transferidor vai ficar sobre o vértice, tá? Sobre esse ponto, tá? Representado pela letra B, tá bom? E aí eu vou medir da esquerda para a direita, vou utilizar a medição externa, tá? Olha lá, quanto que tá marcando? Exatamente 90 graus aqui no outro segmento de reta, tá? Ok? Então, o ângulo ABC também é um ângulo reto, tá? A sua medida vale 90 graus, né? A sua medida é exatamente 90 graus, tá bom? Agora, peguem o segmento AO, tá vendo? OC, tá? Vejam, tá, que esses dois segmentos de reta possuem apenas uma extremidade em comum. É onde eu vou colocar aqui, ó, o centro do transferidor, esse meu tracinho aqui, ó, tá? Vou colocar sobre esse ponto, tá? Eu vou medir aí, ó, da direita para a esquerda. Vou utilizar a medição interna, tá? Então, vamos lá. Ó, alinho 0 graus, ó, esse 0 graus aqui, alinho, tá? Com esse segmento, ok? E vou lá no outro segmento, eu estou trabalhando com dois segmentos, tá vendo, ó? AO, OC, tá? Então, coloquei o tracinho sobre esse ponto, tá? E aí, o 0 graus sobre esse segmento. Aí, vou lá no outro lado, tá? No outro segmento e vejo quanto que está apontando aqui no transferidor, 180 graus. Tá vendo a medição interna, ó, tá? Estou medindo da direita para a esquerda, ok? Então, vale 180 graus, tá? E quando a medida do ângulo é exatamente 180 graus, eu tenho um ângulo raso, tá? Então, o ângulo AOC, tá? É um ângulo raso, tá? Ele é classificado como ângulo raso. Agora, peguem os segmentos aqui, ó, DO e OB, tá bom? Então, vamos lá, façam a mesma coisa. Coloquem sobre esse ponto, representado pela letra O, tá? O tracinho, ok? Alinhem um dos segmentos, tá? Alinhe o 0 graus sobre um dos segmentos e vai lá no outro lado, tá? Eu vou medir da direita para a esquerda, vou utilizar a medição interna, tá? Ó. Ó, tá vendo? Vai dar quanto? 180 graus, tá? Então, a medida do ângulo é exatamente 180 graus, tá? Então, o ângulo DOB, tá? Ele vale 180 graus, ok? Representando meia volta, tá? E daí os demais, né, pessoal? O ângulo OAB, tá? O D,
AO, tá? Esse ângulo aqui, tá? O OAB, esse aqui, tá? Eles valem, eles medem mais que 0 graus, tá? A sua medida é maior que 0 graus e menor que 90 graus, tá? Então, esses demais ângulos aqui, tá? Eles vão ser classificados como agudos, tá? O ângulo OAB, DAO, aí vocês vão procurando aqui, tá? ABO, OBC, BCO, OCD, CDO, ODA, AOD e BOC, tá? Podem procurar e medir. Vocês vão ver que a medida desses ângulos, tá? Vão estar entre 0 e 90 graus, tá? Ok? Ele vai valer aí de 1 até 89 graus, tá? Vão ser maiores que 0 graus, as suas medidas vão ser maiores que 0 graus e menores que 90 graus, ok? Qualquer dúvida me chama. Vamos lá agora para a número 3. Mariana é expert em bambolear. Seu recorde é de 15 voltas. Quantos graus Mariana gira ao todo nesse seu recorde? Quando completamos uma volta, quando completamos um giro, tá? Isso corresponde a 360 graus, né? Como nós estudamos lá na página 90, né? Qualquer dúvida, vocês voltem. Então, eu vou pegar 360 graus, fazer vezes 15, tá? Porque não foram 15 voltas, não foram, né? Então, vai dar aí 5.400 graus, tá? Então, quantos graus Mariana gira ao todo? Mariana gira 5.400 graus, ok? Número 4, assinale V, verdadeiro, né? O F para falso. A, ângulos retos medem menos de 90 graus. Falso, ângulos retos, tá? É quando a medição quando a medida é exatamente 90 graus, né? Quando a medida do ângulo é exatamente 90 graus, ok? B, ângulos obtusos medem mais de 90 graus. Verdadeiro, né? Eles medem mais de 90 graus, né? E menos que 180 graus, tá? C, ângulos retos medem 90 graus? Isso, medem 90 graus, verdadeiro. Ângulos rasos medem 360 graus? Falso. Ângulos rasos, né, medem exatamente 180 graus. Ok, pessoal?